Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Sabe aqueles dias onde tudo te atropela, você tem um monte de problema, tudo parece muito difícil? Naqueles dias onde a gente pensa, como que eu faço com a minha disciplina e a minha motivação? E eu tô falando aqui de motivação, de motivo para ação, quando a gente tem um motivo para agir, tá? Não essa motivação que a gente acha que vontade de fazer as coisas, não. Quando a gente enxerga algum propósito por trás de algum comportamento. Nesses dias difíceis, parece que nem a disciplina, nem saber o benefício de um comportamento são suficientes para te dar energia para fazer alguma coisa. E é normal a gente passar por dias ruins. A vida ela não é uma linha constante, né? A gente enfrenta altos e baixos. E aí já faço um parênteses aqui. Se você se sente triste e tem muitos dias ruins, procure a ajuda de um profissional, tá? Eu tô falando de variações normais que a gente tem ao longo da nossa vida. E, né, voltando, a gente tem dias de altos e baixos, mas eu tenho passado por momentos difíceis e eu vejo, assim, que algumas coisas me ajudam a passar por esses dias da melhor forma, dentro do que é possível para mim. Eu nem ia gravar sobre esse tema aqui pro canal, mas eu decidi abrir a câmera e gravar, porque acredito que isso possa ajudar. A gente fala muito aqui sobre hábitos saudáveis, rotinas, né, que nos façam bem. E gestão de estresse nesses dias onde as coisas não vão bem também é um hábito saudável, faz parte dessa rotina saudável, dessa jornada que vai um pouco na contramão, na loucura do que o mundo prega hoje, da gente viver nessa loucura, imerso em tudo sem estar presente, sem sentir o presente. E eu vejo que muito do que a gente vivencia no dia ruim também é essa falta de estar no momento presente, ou da gente viver o momento presente até demais, né, e não conseguir lidar com ele. Eu trouxe aqui uma lista de estratégias que eu vou falar. Eu tenho 5 estratégias que eu uso, que eu listei, que são coisas que me ajudam muito aí a passar por esses dias difíceis, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Então hoje o vídeo ele tá mais vida real, digamos assim, não que os outros não sejam, mas geralmente eu me preparo, passo uma maquiagem e hoje não. Hoje abri a câmera, né, só coloquei, posicionei meu cenário para conversar. Eu não quero romantizar dias difíceis, é como eu falei, é normal que a gente tenha dias bons e dias ruins. Mas tem coisa que me ajuda a passar por isso de uma forma mais tranquila, entre aspas, né? Porque não dá pra falar que é tranquilo, é mais tranquilo dentro do possível. A primeira de todas, né? É sempre ver o mínimo viável possível, MVP. O que é isso? Tem coisas que a gente não pode deixar de fazer, tem coisas que são as nossas obrigações. A gente tem que trabalhar, tem que, de repente, se você tem um filho, uma filha, levar essa pessoa na escola, tem que cozinhar. Enfim, tem N tarefas, isso vai ser diferente para cada um, mas que a gente não pode se ausentar de fazer. Nesses dias ruins, eu costumo relembrar o que é o necessário para eu fazer hoje. Coisas que podem ser feitas depois, eu costumo remanejar, replanejar ali, para eu colocar no dia difícil realmente só aquilo que eu preciso fazer. Então, trabalhar, vou para academia? Eu vou para academia porque isso ajuda a regular meu humor. Se eu não for, meu dia fica mais difícil ainda. Mas se eu tenho a opção de fazer um treino mais adaptado, um treino, né, que eu consigo fazer mais rápido, porque esse dia difícil tá corrido, eu faço. Então tem essa flexibilidade, entenda para você o que é estritamente necessário, o que você não pode deixar de fazer nesse dia. Trabalhar, cozinhar. Cozinhar, eu tenho uma comida de ontem que não tá fresca, mas eu consigo consumir, eu posso deixar para cozinhar no dia seguinte, então jogue algo para o dia seguinte. Então entenda, nesses dias difíceis, gaste e foque sua energia aqui, com aquilo que realmente você precisa fazer, não pode deixar de fazer. Eu sei que a realidade é diferente para cada um, então adapte isso conforme a sua realidade. E coloca aí aquilo que você precisa necessariamente fazer hoje e aquilo que você pode deixar para depois, para você economizar as energias, tá? E não negligencie bons hábitos que você tem. Tente comer o máximo possível saudável.
Se você faz alguma prática de exercício físico, tente manter, nem que precise reduzir a duração, mas tente fazer, tá? Porque isso ajuda a regular o nosso humor nos dias difíceis. Se a gente não faz, a gente não se alimenta bem, não faz atividade física, pode ser que piore, tá? Então, elenque aí o que você não pode deixar de fazer. 2. A segunda estratégia que eu uso é evitar conversas difíceis, mas só nesses dias, tá? E reduzir reuniões. Eu não tô falando que é pra você fugir de conversas difíceis. As conversas difíceis, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja na sua família, elas precisam acontecer. Infelizmente, quer a gente queira, quer a gente não queira. Mas elas não precisam acontecer nos seus piores dias. Porque nesse momento, acaba que a gente fica mais frágil e mais emocional. E ter uma conversa difícil num dia difícil pode ser que a gente não pense no todo, que a gente não leve aquilo que a gente realmente quer dizer, que acabe se arrependendo depois. Então, assim, tem coisas que a gente não vai conseguir adiar. Eu trabalho com atendimento de clientes, por exemplo. Tem dias difíceis que eu não consigo reagendar uma reunião, eu simplesmente preciso ir. E eu vou, mas as reuniões que eu consigo remanejar, replanejar, eu tento colocar em um outro momento. O que eu preciso ir, eu vou, beleza, e o que eu preciso, o que eu consigo, né, tem a possibilidade de reagendar, eu reagendo. Conversas difíceis, né, se eu preciso ter alguma conversa difícil, seja na minha família, seja no relacionamento, eu tento adiar isso para um outro momento, para que eu não me arrependa de nada depois, para que isso também economize energia, tente economizar energia, tente se poupar nesses dias difíceis, da forma como você consegue. Como eu falei, cada um tem uma realidade, veja o que funciona para você. Meu caso é esse. O terceira dica, estratégia que me ajuda a passar pelos dias difíceis é fazer um checklist. Então, geralmente eu coloco ali num papel mesmo, você pode fazer de papel e lápis um checklist do que você vai fazer. Porque isso te ajuda a ter essa sensação de concluir alguma coisa. Quando a gente tá passando por um dia difícil, e eu estou, né, nesse momento, eu não consigo ter uma visão do todo. E a gente resolve tantas coisas ao longo do dia, é coisa daqui, é coisa dali, e se a gente não quantifica, se a gente não, né, faz a gestão dessas coisas, propriamente dito, num papel, num post-it, num bloco de notas, a gente chega às vezes no fim do dia e fala, poxa, eu não resolvi nada. E aí você ralou de manhã até de noite, só parou para descansar de noite, resolveu um monte de problema, um monte de coisa, só que não anotou, não metrificou. Nos dias ruins, esse sentimento é ainda mais alarmante, parece que ele fica mais presente. Como é que a gente combate isso? Metrificando. Não precisa ser nada muito elaborado. Pega assim, ó, um bloco de notas, igual esse que eu anotei aqui, os pontos do roteiro do vídeo, né? Uma caneta, um lápis, tudo bem se for um lápis, coloca ali o que eu falei pra vocês da primeira estratégia, coisas essenciais. Então, vou trabalhar, vou fazer a reunião com o cliente tal, com o fulano tal, vou levar meu filho na escola. Meu filho tem um dever que não dá pra ser adiado, preciso ajudar hoje, né? Então, coloca ali dentro da sua lista e vai riscando o que você for conseguindo fazer, mas deixe isso em algum local. E aí risca ou passa um marca-texto da sua cor preferida. Deixa ele de alguma forma que seja positivo, que você consiga chegar no final daquele dia difícil e pensar, mesmo com todas as dificuldades, eu fiz coisas que são essenciais, tá? Nesse dia é importante a gente reconhecer os pequenos passos que a gente tá. E comemore essas conquistas, especialmente nesses dias difíceis, tá? A gente tem que tentar dar o nosso melhor sempre, todos os dias. A gente tem que correr atrás daquilo que faz sentido pra gente, de explorar as nossas virtudes, de trabalhar as nossas fraquezas. Mas, nesses dias difíceis, não é o momento pra você ser alta performance, pra você, fazer 100% de tudo. É pra você fazer aquilo que você precisa fazer, honrar com seus compromissos, mas respeitar os seus limites. Então, tenha essa lista e comemore aquilo que você consiga fazer. Pense, poxa, apesar do dia ser uma loucura, estar num momento ruim, eu fiz o essencial, eu fiz aquilo que precisava ser feito. E faz parte, é assim que você também mostra pro teu cérebro que você consegue. E é isso, de forma gentil, colocando, encaixando aquilo que não dá para deixar de ser feito. E não é que você vai procrastinar o que precisa, outras coisas, né? Você só remanejou aquilo para que você faça
num momento melhor, se você tem a oportunidade de fazer aquilo em uma outra ocasião. 4. A quarta estratégia que eu tento usar é se reconectar, né? Se conectar consigo mesma nesses dias difíceis. E aí, para cada pessoa que está me assistindo, vai ser de uma forma diferente. Para você, pode ser por meio de uma oração, pode ser por meio de uma meditação, mas tenta trazer algum elemento do presente. Geralmente, quando a gente está tendo um dia difícil, pode ser excesso de passado, excesso de futuro, ou até de muitas coisas no presente. Que a gente começa a puxar muitas coisas que estão nos assolando ali naquele dia. E quando a gente olha para si, né, a gente começa a olhar para o que a gente está sentindo, a gente se reconecta. Isso é muito importante, porque nesses dias, especialmente, a gente pode sofrer uma espécie de sequestro emocional. Eu ouvi esse termo num livro que eu tô lendo. Eu tô lendo um livro sobre comunicação, né, medo de falar em público. E esse livro, ele fala um pouco dessa questão das pessoas subirem no palco, terem branco na cabeça, serem dominadas completamente por aquele sentimento de um perigo, do luta ou fuga, quando você se vê numa situação de risco. E aí você tem aquele disparo de ansiedade e você para de estar ali no modo racional, né? Que a atividade da parte racional fica menor e você fica mais no modo emocional. E você fica naquele turbilhão de emoções e às vezes você apresentou algo e não lembra nem o que foi. Tem essa sensação de sequestro. Quando a gente tá num dia difícil, por que eu fiz esse paralelo? Porque quando a gente tá num dia difícil, às vezes a gente acontece uma situação mal entendida, a gente nem lembra muito bem como foi esse mal entendido, porque a gente tá ali na emoção, com a emoção à flor da pele. Vocês já escutaram esse termo. Esse momento de reconexão, ele vai permitir com que você olhe com uma visão um pouco mais externa, que você traga para o consciente o que está ali no seu inconsciente. Você vai ler as suas emoções e vai pensar a forma como elas estão te afetando. Não vai só sentir e deixar aquilo fluir de forma a não refletir sobre aquilo, tá? Então é muito importante você se reconectar, trazer consciência para tudo aquilo que você está sentindo. Será que esse dia ruim está se manifestando? Você está sentindo alguma dor nas costas, alguma tensão aqui nos ombros? Está sentindo uma dor no estômago? Alguma coisa nesse sentido? Então se conecte. Se você tem a prática de fazer uma oração, faça uma oração. Se você faz meditação, faça a meditação. Mas olhe para si, tá bom? Esteja ali consigo. E aí, a última estratégia aqui que eu tento usar em dias difíceis é tentar dormir cedo. Isso não vai ser possível para todo mundo que tá me assistindo. Eu entendo que tem pessoa que trabalha de madrugada, né, nos segundos turnos da noite. Tem gente que tem criança pequena, não consegue ter uma boa noite de sono, não consegue dormir cedo. Mas se por algum motivo você consegue dormir cedo, tente dormir cedo nesses dias difíceis. E especialmente se você não consegue dormir muito tempo, tente dormir com qualidade, né? Estabeleça essa missão nesse dia difícil, tente dormir com qualidade. Se empenhe muito para isso. Retire tela 1, 2 horas antes. Reduza as luzes do ambiente. E não se exponha a tantos estímulos ali no final da noite para que você possa ter uma noite mais tranquila, tá bom? E ao acordar, tente se expor à luz solar para que você dê ali uma sinalização do seu corpo. Opa, luzes reduzidas, hora de dormir. E a hora que você for acordar, opa, luz do sol, entendi que é hora de acordar. Tá bom? Porque isso vai ajudar a regular os seus hormônios. Uma boa noite de sono te ajuda, assim, a regular seus hormônios. Pode te proporcionar melhores ideias. Quem nunca teve alguma situação, alguma questão, foi dormir no dia seguinte, teve a sensação de que podia já ter mais força para solucionar aquela situação. Já aconteceu isso comigo. Então, se esforce muito. E, de novo, se não é possível para você dormir cedo, no tempo que você for dormir, tente ter um sono de qualidade. Então, tenha um ambiente escuro para poder dormir. Evite mexer no celular um pouco antes de dormir e se exponha à luz solar a hora que acordar. Parece uma dica super boba que eu tô dando aqui para vocês, mas me ajuda muito, tá bom? São essas as estratégias que eu uso aí para passar por dias difíceis, tá, gente? E de novo, reforçando, tô falando de dias difíceis normais, né? Altos e baixos, que
acontece na vida de qualquer pessoa. Se isso é uma constante para você, se você tá tendo todos os dias ruins, procure a ajuda de um profissional, tá bom? E é isso, espero que esse vídeo chegue para vocês e ajude de alguma maneira. E essas estratégias me ajudam muito a passar por esses dias ruins. E é sempre também ter aquela esperança, eu acho que faz parte da gente ter a esperança que a gente tá fazendo o melhor que a gente pode dentro das condições que a gente tem e que no dia seguinte não vai ser nenhum dia como o outro e a gente tem a oportunidade de ter um dia melhor, de fazer melhor. Bom, espero que tenha te ajudado. Continua ligado aqui pro canal para mais conteúdo sobre rotina saudável, gestão de estresse, bons hábitos. Um beijo e até o próximo vídeo.